Sabe aquela explosão de raiva por causa de uma simples toalha molhada? Ou aquelas lágrimas que aparecem do nada no meio de uma conversa animada? E acordar de madrugada com o coração a mil, com uma sensação ruim? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa turbulência emocional que pode vir junto com a menopausa. Pois é, se alguma dessas situações parece familiar, a primeira coisa a saber não é algo isolado. Essas são experiências muito reais, muito viscerais, que um monte de gente enfrenta. E com elas vem aquela sensação assustadora de ter perdido o controle sobre as próprias emoções. E aí que bate aquela dúvida, né? Aquele medo. Será que o controle foi perdido? Será que essa pessoa que reage de forma tão intensa sou eu mesma? É uma sensação de não se reconhecer mais, de se sentir uma estranha dentro da própria pele. Mas a resposta, isso é o mais importante de tudo, é que não. O que está acontecendo não é uma fraqueza, muito menos uma falha de caráter. É pura biologia. São os hormônios em queda livre, mexendo com a química do cérebro, com os neurotransmissores que regulam o nosso humor. É química, gente. Não tem a ver com quem a pessoa é. Ok, então, como é que essa tal montanha-russa emocional se parece no dia a dia? Vamos dar uma olhada nos sintomas mais comuns que acabam definindo essa fase de transição. Bom, pode ser aquela irritabilidade, sabe? Um pavio curtíssimo para coisas que antes nem incomodavam. Ou as mudanças de humor, que vão da alegria à tristeza numa velocidade absurda. A ansiedade também pode dar as caras, seja como uma tensão que não passa ou até ataques de pânico. Às vezes bate um sentimento mais depressivo, uma falta de vontade, de prazer nas coisas. E o nome técnico para tudo isso junto é labilidade emocional, que é exatamente essa sensação de instabilidade, de não se reconhecer. Certo, mas vamos mais fundo. O que de fato está acontecendo lá dentro do cérebro para causar essa bagunça toda? A ciência explica. A história toda começa com o estrogênio. Ele é super importante para produzir serotonina, que muita gente conhece como o neurotransmissor da felicidade. É a serotonina que ajuda a regular nosso humor, nossa ansiedade. Então, quando o estrogênio cai, a produção de serotonina também cai. E é por isso que, de repente, pode bater uma tristeza sem motivo aparente. Aí entra a progesterona na história. Ela tem um efeito super calmante, quase como um tranquilizante natural do nosso corpo, porque ela ajuda a aumentar um outro neurotransmissor, o GABA. Então já dá para imaginar, se a progesterona diminui, o GABA também diminui. E o resultado? A ansiedade pode disparar. Mas olha que interessante, o pulo do gato não é só a queda dos hormônios. O grande desafio é a flutuação. Na perimenopausa, que é essa fase de transição, os níveis hormonais ficam malucos, sobem e descem sem parar. Num dia o estrogênio está lá em cima e a pessoa se sente ótima. 2 dias depois ele despenca e vem o mal-estar. O cérebro simplesmente não consegue acompanhar esse sobe e desce. É uma analogia perfeita. É como se os amortecedores emocionais do cérebro estivessem com um defeito. Pensa num carro. Antes, um buraco pequeno na rua era só um solavanco. Normal. Agora, com os amortecedores quebrados, esse mesmo buraquinho vira um terremoto, sacode tudo. É por isso que pequenos problemas do dia a dia, de repente, podem parecer crises gigantescas. Entendendo tudo isso, fica uma questão muito importante. Como saber a diferença? Como distinguir esses sintomas hormonais que são super comuns de algo mais sério, como uma depressão clínica? O ponto principal aqui é observar o padrão das coisas. Os sintomas hormonais geralmente flutuam, tem dias bons e dias ruins. Já a depressão clínica tende a ser mais persistente, aquele sentimento ruim que dura quase todos os dias, por semanas. A motivação também é um ótimo termômetro. Nos altos e baixos da menopausa, muitas vezes a vontade de fazer as coisas existe, o que falta é energia. Na depressão, o que acontece é uma falta profunda de interesse em praticamente tudo. E atenção, porque existem alguns sinais de alerta que não podem ser ignorados. Se aparecerem pensamentos suicidas, uma incapacidade de cuidar de si, de trabalhar, isolamento total, ataques de pânico muito frequentes, tudo isso é sinal vermelho. É hora de procurar ajuda profissional imediatamente. E é fundamental deixar isso bem claro. Não existe vergonha nenhuma em precisar de ajuda. Buscar um terapeuta, um psiquiatra, um médico, não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um ato de coragem e de autocuidado. É sobre garantir o tratamento certo para a condição certa. Bom, então, o que pode ser feito para navegar por essa fase? A boa notícia é que existem muitas ferramentas, uma verdadeira caixa de ferramentas para ajudar a encontrar o equilíbrio de novo. A gente pode pensar nisso como um plano de ação, em 3 passos. O primeiro, e mais importante, é construir a base.
cuidar do sono, se movimentar e ter uma alimentação equilibrada. Isso não é negociável para a saúde do cérebro. O segundo passo são as ferramentas para usar no calor do momento, sabe? Técnicas de respiração, por exemplo, que acalmam o sistema nervoso na hora da crise. E o terceiro, claro, é o apoio profissional, que pode ir desde a terapia até tratamentos médicos mais específicos. É claro que essas mudanças todas não acontecem em uma bolha. Elas acabam impactando diretamente os nossos relacionamentos mais próximos. A comunicação aqui é tudo, né? E não é só falar, é saber o que falar. Explicar o porquê das coisas pode mudar o jogo. Dizer, olha, meus hormônios estão mexendo com o meu humor. É químico, não é pessoal. Também é super importante saber reparar o estrago depois de uma explosão e ser muito claro sobre o que se precisa naquele momento. Às vezes é um abraço, às vezes é espaço. E uma dica legal é criar uma palavra-código, algo simples, tipo hoje é um dia hormonal, que já serve de aviso para todo mundo ter um pouco mais de paciência. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Sim, é um período super desafiador, não dá para negar. Mas e se essa transição toda for também um convite? Uma chance de se conhecer mais fundo, de aprender novas ferramentas para lidar com a vida e, no fim das contas, sair do outro lado uma versão mais forte, mais consciente e mais resiliente de si? Fica aí a pergunta.